A paz de Cristo seja sobre a sua vida. Eu creio que Deus preparou o dia que se chama hoje para te abençoar, para te alegrar, para te instruir, para te fortalecer, para fazer de você alguém muito melhor. E Deus tem se aproximado de você, Ele se aproxima de nós para que nós também possamos cuidar desse melhor relacionamento com Ele. Mas você sabia que existem roubadores desse melhor relacionamento com Deus? Eu chamo de roubadores desse melhor relacionamento. E eu elenco pelo menos 3 principais roubadores desse melhor relacionamento com Deus. Isso pode comprometer a nossa vida espiritual e pode produzir, mesmo que nós não desejemos, isso pode produzir cegueira espiritual. E muitas pessoas estão cegas espiritualmente e pior do que isso, por incrível que pareça, existe uma coisa pior do que a cegueira espiritual, é se conformar com ela. Então, preste muita atenção para que esses roubadores do melhor relacionamento com Deus não afetem a sua vida espiritual. A primeira delas, eu chamo de planejamento. A primeira ação que se volta contra o melhor relacionamento com Deus. Um roubador do melhor relacionamento com Deus é a falta de planejamento. Observe que para tudo que nós vivemos no dia, nós vivemos aquilo que nos sobrevém, aquilo que acontece, nós precisamos resolver e precisamos sempre ter tempo para poder solucionar todas as dificuldades, adversidades precisam ser sanadas, tudo tem que ser resolvido. E quando nós não planejamos o que fazer, o nosso dia se torna apenas uma sucessão de tarefas, uma sucessão de afazeres completamente sem norte e sem referência. Elenque tudo que você precisa fazer durante o dia para que você também entenda o que é prioridade nesse dia. E uma grande prioridade em cada dia é o seu melhor relacionamento com Deus. Se você não colocá-lo neste planejamento, você vai fazer muitas coisas durante o dia, mas vai se esquecer do principal, relacionamento com Deus. Priorize relacionamento com Deus e coloque no teu planejamento. Senão o seu dia ele vai atravessar as 24 horas e dentre o seu deitar, o seu levantar, todas as suas tarefas do dia, elas serão executadas e você se esquecerá da principal, que é cuidar da sua vida espiritual, do seu melhor relacionamento com Deus. Há uma passagem na Bíblia, 1 Samuel, que mostra um dos momentos em que Israel, envolvida numa guerra, numa peleja com os filisteus, veio a sucumbir, porque os israelitas não estavam preparados para a guerra, ao contrário do que o texto bíblico diz, que os filisteus se prepararam para a guerra. É o momento em que a Arca da Aliança é tomada de Israel. Nesse momento, a Bíblia enfatiza com clareza que faltou planejamento para que os israelitas se preparassem e pudessem lutar de igual para igual e vencer aquela luta, aquela batalha. Então não se esqueça que planejamento é fundamental. Mas vamos a um segundo roubador do melhor relacionamento com Deus. Eu chamo de padrões e rotinas. Na realidade, nós estamos muito acostumados a estarmos vivendo sempre da mesma forma, a ponto das pessoas dizerem que estão vivendo sempre as mesmas coisas. Muita gente encara sempre o dia seguinte como uma repetição do dia anterior e projeta o dia futuro também como o mesmo dia que a pessoa está vivendo. Significa dizer que a pessoa está mergulhada numa rotina e ela já trouxe para si padrões de vida que fazem ela acreditar que ela só pode viver aquilo. Padrões e rotinas também podem definir um estilo de vida que nos afasta da presença de Deus. Observe se você, na sua rotina, mediante tantos compromissos e afazeres, você tem repetido muitas tarefas, muitas ações, muitos compromissos têm sido atendidos e eles representam apenas uma sucessão de atividades que decorrem de uma semana inteira, de um mês inteiro, de um ano inteiro, e a sua sensação é de que os dias são iguaizinhos uns aos outros. Rotinas e padrões. Mude a sua rotina, porque se você arbitrariamente você determinar o que é que precisa ser mudado, você também vai definir um novo padrão, um novo estilo de vida. E o seu estilo de vida de serviço ao Senhor é de dedicação às coisas do Senhor, é de intimidade com Deus, é de busca da presença de Deus. E o seu padrão de vida só vai ser modificado se você também mudar as suas rotinas. A Bíblia fala de uma passagem
muito importante a respeito de padrões e de rotinas quando trata da vida de Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. A prática sacerdotal, os costumes sacerdotais, as liturgias desenvolvidas e realizadas por Eli segundo a lei de Deus eram visíveis aos olhos de Hofni e Finéias, mas eles escolheram uma outra prática de vida, um outro estilo de vida, uma outra rotina de vida. Mesmo sendo filhos de sacerdotes, eles foram penalizados porque andaram fora da presença de Deus, ou seja, escolheram padrões diferentes mediante rotinas completamente avessas a um melhor relacionamento com Deus. Cuida do teu relacionamento com Deus, cuidando também dos seus padrões e das suas rotinas, que é fundamental. Bom, além desses dois roubadores de um melhor relacionamento com Deus, existe ainda um terceiro que eu chamo de autoconfiança exagerada ou autoconfiança irresponsável. O que significa isso? Muita gente está muito bem posicionada financeiramente na vida, socialmente na vida, profissionalmente muito bem colocada no mercado de trabalho, é respeitada socialmente, é alguém que não se vê num padrão de vida diferente daquilo que ela já vive numa condição muito favorável, muito boa. O que é que isso pode gerar? Eu diria que isso pode ocasionar uma autoconfiança tão irresponsável que isso lhe impõe a andar fora da presença de Deus, a ponto da pessoa acreditar que o tanto de dinheiro que ela tem, a boa condição estável na sociedade, no seu campo de vida profissional, tudo isso está tão bom, está tão estável, está tão determinado, estabelecido, está tão bem consolidado, que ela não precisa de Deus. Então ela vai ter tempo para o trabalho e vai trocar o seu relacionamento com Deus pelo trabalho, porque é o trabalho que vai dar a ela dinheiro e estabilidade profissional. E naturalmente um posicionamento social vantajoso. Na medida em que a pessoa começa a acreditar muito em si e olhar apenas para o seu braço forte, os seus talentos e suas habilidades, ela pode acabar se esquecendo de que tudo isso vem de Deus. Fechamos as portas para a gratidão, fechamos as portas principalmente para a dependência. Tenha muito cuidado com a autoconfiança exagerada. Você precisa ser autoconfiante, mas saber que a sua força não vem de você, vem de Deus. Cuida da autoconfiança exagerada e irresponsável para que não te afaste da presença de Deus. O que aconteceu com Sansão? A autoconfiança irresponsável fez com que alguém que foi consagrado a Deus desde o ventre tivesse o desprazer do afastamento do Espírito de Deus. Por quê? Autoconfiança exagerada e irresponsável. Cuida dela. O salmista, no capítulo 73, versículo 28, ele diz assim que bom mesmo é aproximar-me de Deus. Que a sua aproximação com Deus seja o seu maior prazer, a fim de colocar o seu coração no trilho da vontade de Deus, e de modo que ele estabeleça na sua vida uma intimidade tal para que nenhum desses roubadores possam te tirar da vontade, do centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e te faça abundante em nome de Jesus. Deus te abençoe.